Dar ruim. Então, também tenho trabalhado com o luto, né, que é uma coisa que está dentro também, aqui da psicologia dos desastres, e pretendo também trazer um pouquinho sobre isso no decorrer dessa aula, que é uma das demandas que vai chegar para a gente com muita força, tá certo? Deixa a Dan se apresentar aí para vocês, e a gente começa. Boa noite, pessoal. Bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Daniel Uric, sou formado em psicologia desde 2014, mestre em ciência da religião, aqui pela Federal da Paraíba. E eu atuo na área clínica desde 2014, então eu tenho 10 anos aí de área clínica, que é o meu foco de trabalho, sempre foi. E junto com a Rebeca, a gente está aqui na mentoria a princípio, conduzindo alguns terapeutas, psicólogos, já passou psiquiatra, há aproximadamente 2 anos e meio, e queremos assim, partilhar um pouco tanto daquilo que é a psicologia do desastre, como a nossa experiência, como pode ser trabalhado o sofrimento, o luto, que são temas que são bem trabalhados por nós, tanto em vida como em teoria. O meu mestrado, por exemplo, foi sobre morte, o sentido da morte, lá em ciência da religião. Então, são temas difíceis de trabalhar em alguns momentos, mas que desde 2012 eu venho trabalhando com isso. A Rebeca também trabalha isso há muito tempo, em outra perspectiva também. E aí espero que nossa experiência e nossa aula possa ajudar vocês para que essa esperança volte a se alastrar e as pessoas voltem a recuperar aquilo que perderam, de todos os graus possíveis, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Então, gente, o que é que a gente preparou aqui para vocês nessa aula? A gente quer explicar, primeiramente, o que é o panorama da psicologia dos desastres, né? Qual é o objetivo dela? Qual é o perfil do profissional que vai estar em campo? Até porque a gente vai conversar sobre isso aqui. Eu já vi aqui no chat, inclusive, que a gente tem profissionais que estão lá, que estão aqui presentes na aula. Eu vi que Luciana colocou aqui, sou psicanalista clínica e moro na cidade de Canoas, ou seja, alguém que está lá, tá certo? Provavelmente tem, eu já vi aqui também no grupo que tem voluntários que estão lá, que já tinham entrado em contato com, que estão também aqui nesse grupo. Então, a gente vai trazer um pouquinho qual é o perfil do profissional, qual o perfil da vítima, o que é que cada um que está aqui pode fazer, né? Seja um voluntário que vai decidir ir para lá, tá certo? Seja alguém que vai vir atuar em etapas posteriores, tá certo? Porque a gente vai explicar aqui para vocês o que é que, por exemplo, o Conselho Federal de Psicologia fala sobre isso, aonde é que a gente pode atuar, onde a gente não pode atuar, né? Vou trazer um pouquinho para vocês também aqui o histórico de catástrofes que tivemos, bem brevemente, e principalmente o que é que foi publicado que funcionou, né, e que não funcionou, para a gente entender, a nível de saúde mental, o que já foi feito, tá certo? Então, assim, para a gente entender, existe uma área sobre isso, uma área consolidada, que vem fazendo um trabalho, né, que, né, em alguns casos, surtiu um efeito extremamente positivo, em outros tiveram falhas que também foram relatadas, e que cada um veja aqui, né, o papel que você poderia assumir e dentro disso tudo que está acontecendo, tá certo? Vamos falar também sobre os primeiros socorros psicológicos, que tem sido tão falado, né? Essa é uma parte da psicologia dos desastres, mas não é tudo. Os primeiros socorros é o que está acontecendo agora, certo? É o que está acontecendo agora, né? E como é que vai ser mais para frente, né? O acolhimento que a gente vai precisar fazer, o pós-crise, como é que a gente pode ajudar a lidar com o luto, com as perdas, e trazer também aí um pouquinho de uma mensagem de esperança, né, para vocês, para que isso também seja reproduzido, né?
Isso aqui é um pouquinho do que é que essa aula vai trazer, tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que é uma situação de crise. A psicologia dos desastres, ela vai trabalhar com crise, mas o que é uma situação de crise? É uma situação que ela vai provocar um intenso sofrimento, tá certo? E esse intenso sofrimento, ele vai vir junto de uma desestruturação psíquica e social. Isso aqui vai trazer efeito em quê? Por que é que psicólogo, terapeuta, por que é que a gente está tendo essa conversa aqui sobre esse tema? Porque numa situação de crise, além dos efeitos físicos, nós vamos ter efeitos psíquicos, comportamentais e sociais. Tudo isso vai estar agindo aqui. Ou seja, temos um papel fundamental, tá certo? Outra questão. A psicologia dos desastres vai lidar com eventos imprevisíveis, do qual nós temos baixo controle. Isso aqui é uma característica extremamente importante, porque as pessoas hoje têm muita dificuldade de lidar com tudo aquilo que foge ao seu controle, tá certo? Então, como é que se age numa situação que se perde completamente o controle, tá certo? Então, a crise ela vai ter essas características, ela vai gerar ali uma desestruturação psíquica e social e vai cometer essas diferentes áreas da vida. Tem uma coisa que é muito importante da gente entender aqui, que é o seguinte: a gente tem uma impressão inicial completamente normal, porque a maioria de nós está de fora da situação, apesar de termos aqui também, como eu já falei, pessoas de dentro, a maioria de nós está de fora da situação. E quando a gente olha, é algo tão intenso que a impressão que a gente tem é que todo mundo vai desenvolver transtornos, né? Inclusive, a gente já teve alguns problemas, historicamente, na área de psicologia dos desastres, até pelos meios televisivos, que começaram a convocar, né, profissionais para irem para um determinado evento, porque as pessoas iriam, né, estariam precisando, porque iriam desenvolver transtorno. Mas o que é que acontece? Apesar de, nesse momento, todo mundo ainda estar numa espécie de estado de choque, tá certo? O que é que as pesquisas mostram? Os estudos mostram que, após um ano, mais ou menos, 30% dessas pessoas são as que vão ter maior probabilidade de desenvolver algum tipo de transtorno. Geralmente, transtorno de ansiedade maior, ansiedade generalizada, transtorno de estresse pós-traumático, ainda é um número muito alto, certo? Mas a gente precisa entender que existe um número ali de pessoas que o próprio manejo, certo? Que elas já têm nas suas vidas, a rede de apoio, a gente vai falar sobre isso também, vai fazer com que elas consigam ir se saindo daquela situação. E nas equipes de resgate, as pesquisas mostram que é de 10% a 20% tem chance também ali de estar, depois de um ano, precisar de um tratamento maior por questões de saúde mental. Vou trazer para vocês o exemplo da Boate Kiss, certo? Na Boate Kiss, eles montaram uma estratégia de atendimento psicossocial muito grande, uma das que foi considerada bem sucedida, tá? A gente vai, em alguns momentos, eu vou trazer algumas coisas sobre isso. Só que o que é que eles observaram? No primeiro mês, eles fizeram 701 atendimentos. No segundo mês, já caiu para 297. A mesma coisa no acolhimento que era feito por telefone. Eles montaram um sistema também de acolhimento via telefone, 613 no primeiro mês, 345 no segundo mês. Visitas domiciliares, as mesmas coisas. Então, assim, há uma queda
O que é que essa queda significa? Que as pessoas, de forma geral, as pesquisas mostram, a experiência com as demais catástrofes, que boa parte vai conseguindo reagir, né? A tendência do ser humano, né, de reagir em meio à catástrofe e de se readaptar, tá? Então, boa parte vai conseguir, e alguns não vão conseguir. Pelo menos não vão conseguir sozinhos. E vão precisar mais da gente mesmo. Certo? Dan, você pode me interromper a qualquer momento, tá certo? Só um adendo, porque não é na área dos desastres, mas é uma coisa que é interessante, que vai ao encontro do que a Rebeca está falando, que são as pessoas que perdem parentes muito importantes, que parece que vão viver sem mais esperança nenhuma nisso. A formação do estresse, a formação do trauma, depois desses eventos, tende a ser menor quando a pessoa não é medicada. Não toma nenhum ansiolítico, nenhum calmante, nenhum tipo de remédio que diminua a capacidade dela de sofrimento pontual. Por quê? Viktor Frankl diz que o espírito humano o homem tem um espírito humano que nele existe uma força desafiadora do sim à vida. Então, quando eu dou um calmante, um ansiolítico, um remédio para que ele diminua um pouco a consciência e retraia em si os sofrimentos para que ele não sofra agora, o que eu estou fazendo é contendo uma emoção que não conseguirá ser elaborada naquele momento. Depois que o evento passa, o efeito medicamentoso vai embora, eu tenho a angústia, mas não tenho lugar para sofrer. Então, parece que é estranho o sofrimento agora. Então, tende a presença do trauma tende a ser maior quando há a presença de medicamento nesses eventos. Dani, então quer dizer que nesses casos de psicologia de desastre não vão medicar ninguém? Não, não é isso. Estou dizendo para olhar bem para esses casos, é preciso a gente aprender a ter uma certa paciência para entender, porque algumas pessoas, de fato, conseguirão suportar o sofrimento sem sucumbir. E eles só precisarão, talvez, de um atendimento e resolverão os dramas da vida dele e partirão para a obra. Né? Eu tô acompanhando algumas pessoas que estão coordenando os trabalhos lá. Né? Eu tenho acompanhado de perto os trabalhos delas e estou frequentemente conversando com elas, em coordenadores de grupos que estão fazendo algum trabalho voluntariado lá. E uma coisa que elas trazem para mim é que muita gente está preocupado em recuperar a capacidade laboral. Ela não quer roupa, não quer comida, não quer água, ela quer a capacidade de voltar a empreender o seu trabalho para poder conquistar as coisas de novo. Essas pessoas talvez só precisem disso mesmo. Então, a gente aprender a olhar com calma, porque no homem existe uma força desafiadora do sim à vida, que desbrava o sofrimento. Alguns conseguem isso com mais facilidade e outros não. Então, a nossa atenção tem que estar apurada de tal forma para perceber quem de fato consegue, só precisa de um atendimento no mês seguinte e vai embora, porque resolveu mesmo, para não imprimir sofrimento nele, que ele não precisa, porque a gente acaba causando trauma, e para acolher aqueles que precisam de mais tempo, para não deixar de lado e acabar, por ausência, causando também o trauma. Só isso, irmão. Isso que o Jean falou é extremamente importante. A gente também precisa, né, voltar o nosso olhar para essa capacidade do ser humano de reação, certo? Essa capacidade do ser humano de, em meio a uma tragédia, aquilo que Tolkien chama de eucatástrofe, né? O que é a eucatástrofe? A eucatástrofe é quando tudo parece destruído, né? Parece mesmo assim, chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir, e a pessoa consegue reagir àquilo tudo. E, inclusive, sair dali ainda mais fortalecido. Então, a gente também precisa ter esse olhar, certo? Para que o nosso olhar, ele não se volte unicamente para
a catástrofe, para o desastre, para a tragédia. Senão a gente vai imprimir naquele outro um olhar de pena. E não é isso que eles precisam, certo? Então, isso aqui é extremamente importante, já esse ajuste do olhar, né? Esse ajuste do olhar. Deixa eu ver aqui. A maioria das pessoas só pensa no que vão fazer lá na frente quando voltarem. Muitos perderam o trabalho, assim como a casa. E a maior preocupação deles é a questão de como se reerguer sem trabalhar. Então, vejam, muitas preocupações são preocupações até mesmo de ordem logística, de organização da vida, entende? E, às vezes, nisso aqui, há um fundo de esperança que aparece e a pessoa consegue reagir dali. Inclusive, na psicologia dos desastres, a gente vai entender também que, por vezes, a nossa função vai ser ajudar, porque o que é que acontece, né? Imaginem uma nuvem que está encobrindo todas as possibilidades. Por vezes, a nossa função vai ser ajudar a afastar essa nuvem para que a pessoa volte a enxergar um céu repleto de possibilidades que né, surgem naquele contexto específico, entende? Que ela pode não estar conseguindo ver naquele momento. Para a gente entender um pouquinho aqui sobre a situação real que a gente está. Primeiro que a psicologia dos desastres, ela vai envolver de terremotos, ciclone, as enchentes, né, como a gente está vendo agora, até as pandemias, como a gente teve em 2020, 2021, a pandemia de Covid também entra como dentro da psicologia dos desastres, incêndio, como foi o caso da Boate Kiss, né? Mas no caso específico do Rio Grande do Sul, eu nem sei se minhas informações, apesar de ser tudo recente, estão desatualizadas, porque as informações estão sendo atualizadas o tempo todo. Né? Como o tempo todo ainda tem região sendo atingida, ainda não dá para precisar isso, mas só para vocês terem noção da dimensão, apesar de que eu sei que todo mundo que está aqui, de alguma forma, está tendo contato, né, com as notícias, inclusive a gente também vai falar sobre isso, né? Mas vamos lá, foram 461 municípios que reportaram danos. Até o momento, se não tiver já desatualizado, 154 mortos, 98 desaparecidos, 806 feridos. Mais de 2,28 milhões de pessoas foram afetadas e mais de 618 mil tiveram de sair de suas casas. Para a gente ter uma noção de qual é o cenário, a gente precisa entender o cenário. Inclusive, isso aqui é fundamental nessa área, especialmente para quem vai a campo, tá certo? Desse grupo, talvez saiam pessoas que vão para lá, vão a campo, ser voluntário, terapeuta ou não, porque também é possível ser voluntário em situações de desastre, sem que você seja. E aí, o que é que acontece? Você precisa entender o cenário, você precisa entender exatamente o que está acontecendo e qual o funcionamento do local também, certo? Além disso, mais de 640 mil residências tiveram abastecimento de água cortado, mais de 440 mil clientes ficaram sem energia elétrica. A gente também está lidando aqui com um prejuízo econômico gigantesco. Luciana colocou aqui, Luciana está lá, tá, gente? Que uma das maiores preocupações é como é que vai voltar a trabalhar, como é que vai se reerguer, como é que vai reconstruir uma casa, certo? Então, essas são preocupações que estão aqui, ó, latente, tá certo? Além das situações de violência que também aparecem nesse contexto, tá certo? Então, é esse o cenário. E aí a gente precisa entender uma coisa. Nas primeiras 48 horas após o evento crítico, é muito similar à forma de manifestação em todos os países, em todos os locais que acontecem, tá certo? Então, o choque inicial de todo mundo, a sensação de estar perdido,
tá certo? A sensação de desnorteamento, de não saber para onde ir. Então, é muito comum nos primeiros socorros a pessoa ali e precisar fazer serviços assim de orientação mesmo, assim, você vai para tal abrigo, sabe? Aqui você vai encontrar água, aqui você vai encontrar comida, aqui você vai encontrar pessoas, enfim, você vai ter que dar toda a questão logística, entende? Então, nas primeiras 48 horas, isso vai ser muito comum. Só que o que é que acontece? Depois de um mês, mais ou menos, as questões culturais elas já vão fazer um peso muito grande. E aí já aparecem a especificidade do povo, a marca da cultura, de como eles se manifestam, né? E aí a gente também precisa estar atento a isso, tá certo? Então, todo mundo que está aqui, como eu falei, alguns talvez já estejam lá, já estão lá, já são voluntários ou estão passando pela situação em si, já estão trabalhando como terapeutas lá, enfim. Outros, talvez, vão receber essas pessoas daqui a um tempo. Eles vão chegar para a gente. E o que é que a gente vai fazer? A gente precisa entender tanto qual é a natureza do desastre, quanto a natureza do povo que passa por isso, tá certo? Do povo que passa por isso. E o que pode ser feito. Então, a gente precisa ter esse olhar atento sobre tudo isso. E, especialmente, quem é o ser humano. Tá certo? Isso aqui também é extremamente importante. A gente não pode perder de vista isso. Então, existe algo externo, a situação é essa. Existe um povo dentro desse território, um povo específico dentro desse território, e existe quem é o ser humano. Esse ser que tem essa tendência a dizer sim à vida apesar de tudo. Certo? Então, gente, a gente precisa ter muita ciência de tudo isso, porque nesses momentos todo mundo quer ajudar, né? Eu imagino que todo mundo que está aqui quer ajudar de alguma forma, quer se colocar à disposição, né? Quer entender mais como pode agir ali, né? Então, a gente precisa, e eu quero que durante essa aula, vocês façam uma reflexão pessoal. Qual é o lugar que eu me encaixo? Tá certo? Qual é o lugar que eu me encaixo diante disso tudo? Só para dar um exemplo aqui, Rebeca, de como a cultura é importante e precisa a gente estar atento a isso também. O que é que eu faria, por exemplo? Eu estou indo para o Rio Grande do Sul, certo? Digamos, eu não estou porque eu não posso, mas se eu pudesse ir, vamos lá, digamos que eu esteja indo e vou para lá para atender algumas pessoas em loco. O que é que eu levaria na minha bagagem? Além de algumas poucas mudas de roupa. Eu levaria cuia, bomba e chimarrão. Não, que bobagem. Talvez seja para algumas pessoas, mas para outras, atender um gaúcho cujo chimarrão é um centro de convivência e de alegria, dar isto a ele pode ser sinal de, sabe, de esperança também. Então já chegaria dando um chimarrão para ele? Não. Eu chegaria e talvez, no meio da conversa, eu oferecesse o chimarrão e pedisse para ele preparar para mim, porque eu não sei, e ele sabe. E eu sei que para o gaúcho preparar um chimarrão para alguém que não sabe é bom. Deu para entender? Quando eu faço isso, o que é que eu resgato dele? Exatamente, o significado de comunidade de nascimento. Eu estaria dizendo, a tua cultura me é cara e eu quero que ela permaneça. Quer dizer, eu estaria valorizando um bem cultural dele, que não é meu. Se fosse aqui, eu levaria pacotes de café. Né? Lá, não. Eu levaria pacotes de chimarrão, que talvez em algum momento falte também.
né? Se falta água, ora, chimarrão não deve demorar a faltar. Você entendeu? Então, se a cultura se envolve na cultura do outro, entende de fato o que é caro para essa pessoa, nós vamos ajustando e ajudando mais rapidamente. Então, são questões que podem ser muito simples em alguns momentos, mas eu deixaria a amostra uma cuia, uma bomba, um pacote de marrom. E em algum momento perguntaria se a pessoa queria. Vocês entendem? É importante a atenção ao que a pessoa já é, para não sair oferecendo o que eu quero dar. Vocês entendem? É aqui que a gente vai resgatando aquilo que tem de bom. Se eu olho demais, e tenho cuidado, porque se eu olho demais para o que, vou chamar assim, quem é da mentoria está acostumado, mas quem não é, talvez não esteja. Mas se eu olho demais para o que desaconteceu, né? O que eu chamo de desaconteceu, a casa que não é mais casa, né? A roupa que não é mais roupa, porque não existe mais, o filho, a mãe, ou a prima, ou o irmão que não é mais porque morreu, quer dizer, que não está mais aqui. Se eu olho somente para isso, eu vou colocar o olho dele no lugar de angústia. Se no meio disto eu trago uma coisa, um elemento, um objeto, que lembra a ele quem ele é, quando tudo vai bem, eu trago a ele a esperança de conquistar de novo tudo aquilo que ele perdeu, naquilo que é possível, e de resignar naquilo que não é possível. Você entendeu? Então, tomar um chimarrão, por exemplo, com um desabrigado, pode ser trazer a memória do pai, que se foi porque não conseguiu se segurar na árvore. Entendeu? E aquilo pode ser curativo, ainda que ele chore bastante. Vocês entendem? Quer dizer, por isso que é importante se integrar na cultura. Eu não vou atender qualquer povo. Eu vou atender um povo específico que tem uma cultura, um tipo de luta, um tipo de, sabe? Eu vou atender esse povo. Então, é só para entender como a cultura faz diferença na hora de atuar diante dele. Vai, Rebeca. E principalmente que a gente está falando de um povo que valoriza muito isso. Para eles isso é extremamente importante. Então, quando, né, a gente faz exatamente isso que Dan falou, e traz esse elemento cultural, e faz esse vínculo com ele, a gente o coloca novamente ali como uma pessoa dotada de uma história, que faz parte de um povo, entende? Então, esse senso de identidade que vai fortalecendo e ajuda naquela capacidade que a gente vem falando desde o início, que é própria do ser humano, de reagir, entende? Então, são elementos que vão trazendo para esse momento mais, certo? Então, vamos lá. E qual é o objetivo? Deixa eu ver só aqui o que vocês estão falando. O professor Rafael Brodbeck, que é gaúcho, postou a foto de um churrasco e eu estranhei no primeiro momento, mas quando li a legenda, fiquei profundamente emocionada. Ele fala bastante sobre isso, inclusive sobre o chimarrão também. Então, esse conhecimento cultural. A gente sempre vai precisar, tá, gente? Nessa área, a gente vai precisar não só conhecer a realidade do desastre, como eu falei, mas a realidade do povo que está ali e a realidade de quem era o ser humano, certo? Quem é da mentoria sabe que a gente, né, tem aí uma... inclusive, vou deixar para quem não é a indicação da nossa última aula, né, Dan, que a gente falou bastante sobre isso também, que está disponível no YouTube. Então, seria importante depois vocês verem também sobre as raízes da infelicidade. E aí a gente fala também sobre quem é o ser humano, tá certo? Que está ali diante de nós. Então, por que a gente está, né? Qual é o objetivo desse cuidado aqui inicial? A gente precisa reduzir esse estado de estresse e ajudar aquela pessoa que sofre a elaborar a sua vivência, suas dificuldades psicossociais, como foi colocado aí, alguém colocou no chat, alguém que está lá dizendo, né? Das preocupações que estão passando
pela cabeça daquelas pessoas nesse momento, tá? Inclusive, a gente precisa ter um cuidado imenso para não ficar patologizando tudo. Porque nesse momento inicial, ainda que, como eu falei para vocês, especialmente na primeira semana, nas 48 horas iniciais, haja um estado de choque maior, que vá haver uma reação de estresse generalizado, de ansiedade, a gente precisa entender o contágio emocional que acontece. Então, isso também vai. O contágio emocional é algo que amplifica o fenômeno. Amplifica tanto que amplifica para quem não está lá, para quem está acompanhando indiretamente também, tá certo? Então, a gente, por exemplo, já no meu consultório já chegam pessoas que foram, né, estando em contato com tudo isso, já caíram no estado de um certo contágio emocional, uma ansiedade que cresce, um medo da morte que cresce, entende? Então, se para quem está aqui acompanhando de longe isso está acontecendo, imagina lá dentro, dentro de um abrigo, em que se conversa sobre isso o tempo todo, em que cada um traz a sua vivência, em que cada um traz um parente que perdeu, uma situação difícil que viu. Então, esse contágio ele vai aumentando, tá certo? E aí a gente vai precisar ajudar ali, inclusive, estando, né, por dentro do funcionamento de tudo, para saber fazer os alinhamentos necessários para outros profissionais, quando for preciso, nos locais. Imagine que essa sensação de desnorteamento, ela vai estar acontecendo. E só reforçando, para não se patologizar, porque ainda que nesse momento inicial, como eu vinha falando, esses sintomas se manifestem mais, a maior parte dessas pessoas, ao longo do tempo, isso não sou eu que estou falando, tá, gente? As pesquisas nas inúmeras catástrofes que estão acontecendo, elas vão conseguindo, por essa capacidade do ser humano, ir reagindo. Então, se a gente vem no momento e numa conversa com alguém, a gente patologiza ali, a gente traz um diagnóstico para aquela pessoa que pode estar sendo, que poderia estar se manifestando naquela semana. Ela vai carregar aquilo e ela pode, inclusive, vir a assumir ali aquilo ali e entrar num quadro que ela talvez nem tivesse. Vocês entendem a responsabilidade? É por isso que a gente quis, né, trazer essa aula para vocês. Porque isso aqui, uma má intervenção, ela pode prejudicar muito a vida de alguém, certo? Então, a gente precisa ter um olhar sobre essa situação, entendendo, peraí, tem uma fase que é uma fase de maior choque, em que essas questões elas vão estar sendo manifestadas ali. E a gente precisa acolher. Por vezes, vai ser só ouvir. Tenham cuidado para não expressarem uma curiosidade mórbida. Querer detalhes. Não, nesses momentos, a gente não precisa, gente, pedir detalhes de nada. A gente não precisa que a pessoa relate o que é que ela viu, a não ser que ela queira, obviamente. Mas não é você que vai estar perguntando, tá certo? Inclusive, algumas pesquisas mostram que quando esse assunto ele é abordado repetidamente, é mais fácil da pessoa cair no transtorno de estresse pós-traumático após um ano, tá certo? Então, a gente tem que ter muita prudência com isso aqui também. Claro que a pessoa pode chegar diante de você e querer relatar tudo. E aí você vai ouvir, você vai acolher, tá certo? Mas você não vai estar com aquela... mas me conta mais, isso aqui, certo? Não, cuidado, a gente precisa entender os nossos limites, a gente precisa entender os nossos impulsos, às vezes é só uma curiosidade mórbida, que não pode se manifestar ali, tá certo? E a gente precisa, gente, ser um sinal de esperança.
A gente precisa ser um objeto de descanso, de leveza em meio à dor. Você precisa ser essa expressão de descanso, de leveza e de esperança. Tá? E muitas vezes não vai ser você falando, porque a pessoa pode ter uma necessidade de falar naquele momento. E especialmente quem for diretamente para campo, cujo tempo vai ser muito curto, não é um tempo de sessão de terapia, gente. É uma escuta rápida, tá? Então, a tua presença, ela precisa emanar isso. Entende? Porque em meio ao caos, em meio ao ruído, imagina um abrigo lotado de pessoas, barulho, né? Falta de privacidade, como foi colocado aí, muito ruído. A pessoa ter em você a presença de uma esperança, sabe? De um respiro, de uma leveza em meio à dor. A gente precisa ser isso aqui. Há também aqueles que estão sofrendo, como eu falei, né, indiretamente. Essas pessoas que estão consumindo o tempo todo conteúdo, né? E a gente também vai precisar fazer essa orientação. Ter cuidado com os sensacionalismos. Se você percebe, por exemplo, que o teu paciente já chega na clínica com ansiedade muito grande, então você precisa ver aonde está o olhar dele, tá? Aonde está o olhar dele? O olhar dele está sobre a situação de desastre só, de desgraça, entre aspas, consumindo esse conteúdo o tempo todo, né? Aí eu lembro aquela frase de Nietzsche, né? Quando você olha muito tempo para o abismo te olha de volta. Para onde é que você está olhando exatamente? Entende? Para que a gente aproveite para voltar também o nosso olhar para o outro lado da moeda que está acontecendo ali, né? Como diz Frank, o ser humano é o ser que constrói a câmara de gás, mas também é o ser que é capaz de entrar numa fila com os olhos para o alto, dizendo palavras de louvor, de agradecimento pelo tempo que viveu até então. Então, onde é que está o olhar? Porque em meio ao caos, em meio à desgraça, surge também o heroísmo, a bondade, né? a, a capacidade de sacrifício. E a gente vai ter que ponderar isso, né? E eu estou falando aqui, entenda, eu estou falando aqui também para as pessoas que estão sendo afetadas indiretamente e que já estão chegando na nossa clínica, com ansiedade, com medo da morte, né? Com medo de perder o controle, entende? Então, tudo isso é evocado. Eu não me lembro se foi na pesquisa de Dan do mestrado, mas acho que alguma dessas pesquisas da época lá da gente de pós-graduação, que simplesmente em um laboratório simulava você pensar sobre a morte. E somente pensar sobre a morte, quando a gente ia ver, já manifestava ali uma mudança de valores, uma mudança na hierarquia de prioridade da pessoa. Imagina quando é algo real. Ali você sabia que você estava em contexto de pesquisa. Aqui não, aqui é algo real. Então, isso inevitavelmente mexe conosco, com todo mundo de alguma forma. Então, isso já chega agora no nosso consultório, indiretamente. Além de tudo isso que a gente está falando, de quem está lá diretamente, seja uma vítima de toda a situação, seja um voluntário, um profissional que está lá trabalhando. Todos esses aqui são pessoas expostas diretamente e que precisarão de uma ajuda maior, né? No caso das crianças, por exemplo, né, também é uma boa recomendação aí, né, porque não que necessariamente só para quem atende criança, mas também para os pais que vão precisar orientar, pacientes que vão chegar com a demanda dos filhos. É um bom momento
para a gente ensinar sobre algumas coisas também para as crianças. Ensinar sobre ter compaixão, ensinar sobre ser generoso, explicar a realidade conforme a idade, né? Por exemplo, eu tenho uma filha de 7 anos, um filho de 4 anos e um de 1 aninho, certo? Para a minha de 7 anos e para o de 4 anos, a gente conversou sobre o que estava acontecendo. Todos os dias, eles rezam pela situação, eles mesmos já têm, mamãe, já rezei pelas pessoas do Sul. E o que mais se pode fazer? E aí é uma excelente oportunidade para a gente conversar sobre isso, explicar sobre o sofrimento humano, falar sobre o sacrifício, sobre a doação, sobre a generosidade. Obviamente, na quantidade que aquela pessoa, aquela criança consegue. Obviamente, se é uma criança maior, a gente pode explicar um pouquinho mais. Se é uma criança menor, a gente vai dar a dose que ela consegue e que já seria importante para ela entender alguns elementos da vida, a capacidade de superação, de heroísmo, entende? Então, isso aqui tudo são, indiretamente, também são cuidados que são importantes em situações como essa, né? Tem uma coisa aqui, igual, deixa eu te atrapalhar um pouco, Não, pode falar. que tem a ver com o que você está falando, que é exatamente esse perfil da pessoa que vai se voluntariar e ajudar. Eu costumo dizer aqui para os meus alunos, para os meus pacientes, que a realidade ela é imperativa. O que isso quer dizer? É que ela acontece sem me perguntar o que eu acho que deve acontecer ou não. Independente do que eu desejo, do que eu penso, do que eu imagino, do que eu sonho, ela acontece. E ela me impõe alguma coisa. Ela impera sobre mim. É um tipo de imperatriz diante de mim, dizendo: agora eu quero isto. E aí nós temos que aprender a responder. E a gente se torna a partir da resposta que nós damos a esta realidade. A forma como nós respondemos àquilo que a realidade me obriga é aquilo que eu vou me tornando. Se alguém faz injustiças comigo e eu vou respondendo com injustiças, eu me torno exatamente esta fonte de injustiça, independente. Ah, mas por que fulano foi comigo? Beleza, mas você vai se tornando aquilo que você não quer, você não gosta, que você odeia, porque você responde da forma que você odeia, que ajam com você. Por que eu estou dizendo isso? Para nós, né, não sei quem é psiquiatra, quem é terapeuta, quem é psicólogo, quem é médico, quem é, não sei que tem pediatra, enfim, tem tudo aqui, e é bom que tenha. Para nós, é preciso que a gente olhe da mesma forma, porque a realidade imperou ao povo gaúcho. Ela se impôs, mas ela também se impõe a nós. Então, o perfil da pessoa que deseja ajudar não pode ser um perfil de imperador, daquele que impõe sobre o outro alguma coisa. Mas é o perfil de quem entende que tem algo a saborear daquela situação. O perfil de quem entende que tem algo a aprender daquela situação. Vocês entendem? Porque senão nós vamos tratar a pessoa de forma distante. Nós vamos tratar a pessoa de forma distante. Uma vez, em 2016, eu recebi uma paciente, né? Eu tinha cara de pirralho velho, né? Não que eu não tenha muito hoje, mas eu tinha mais ainda. E, e era uma pessoa universitária, 70 e poucos anos, já na carreira consolidada, bem de vida. E o menino velho começando ali com 2 anos e pouco de psicólogo. E ela chegou e fez assim para mim: doutor, a sua cadeira só você senta? Eu disse: não, a senhora deseja sentar aqui na minha cadeira, não tem problema com isso, não. A gente pode trocar de lugar. Aí ela disse assim: não, é porque minha outra psicóloga não deixava você estar na cadeira dela. Eu disse: não, tudo bem, coisa dela. Ela gosta da cadeira dela. Eu não faço questão dessa cadeira.
né? Aí brinquei, nem minha ela é alugada, essa sala é alugada, a cadeira não é minha, então fica à vontade. E não é um momento, por conta do frio, eu sugeri que a gente trocasse de cadeira, porque ela estava com frio. E ela veio para minha cadeira, a cátedra do psicólogo, e eu fui para o sofá, né? O lugar dos aflitos e oprimidos. Aí eu olhei para ela e brinquei assim, pronto, agora me atendo. Aí ela começou a rir e disse, não, pode continuar, doutor. E a gente continuou e ela terminou assim, olha, muito obrigado. Foi a melhor sessão de terapia que eu já fui na minha vida, e eu já fui a várias. Eu confesso que pela sua cara de menino, eu desconfiei que você era capaz de fazer algum bem, mas eu gostei. Eu estou dizendo isso porque a gente tem que estar na situação como quem tem algo a aprender e a aprender também. Porque senão a gente vai estar lá só como um carteiro que deixa a carta e vai embora. Não estamos para isso. A realidade, ela acontece para todos. E o sofrimento que acontece, ele acontece para que cada pessoa envolta nesse sofrimento apreenda dele algum bem para a sua vida particular. Então, se você tiver a oportunidade de estar diante de qualquer pessoa nesta cena, aproveite para não sair do mesmo jeito. Se você sair do mesmo jeito, o seu trabalho poderia ser dispensado. Você não precisaria estar ali. Não vá como quem tem um bem para dar. E só você tem um bem para dar e nada para saborear. Vá como quem deseja conhecer, entrar na realidade, saborear a realidade amarga e sair de lá mais bom. Essa é a postura da pessoa que vai ajudar. Em qualquer situação que seja terapêutica, e ainda mais numa situação como essa. Vocês entendem? É esta capacidade de servidão, de colocar-se abaixo. Sabe por que a minha paciente, em 2016, disse isso? Porque eu não me coloquei acima dela como o senhor da sabedoria. Eu dei a ela o lugar disto. E ela percebeu que não era aquele lugar que fazia a sabedoria. Era outra coisa. Vocês entendem? Então, aproveite para aprender para si esta postura. É você quem tem o manejo terapêutico, manejo clínico, manejo médico. É você quem tem, tá? Mas existe algo ali que é para você. Veja, existe algo na realidade que é para você. Que não é para o desabrigado. É para você. Ainda que não seja com o desabrigado em si na sessão, no atendimento, na escuta, mas na situação como um todo, é para você. É preciso ter este coração atento a isto. Senão o trabalho vai ser um trabalho de carteiro. Eu vou lá, dou alguma coisa, finjo que ajudei, o outro finge que foi ajudado e nada acontece de fato. Pode seguir. Eu lembrei de Juan Alfredo César Miller, né? Uma frase que ele fala que o que acontece ali é um processo até meio que né? Quando a gente pega aquela dor, quando eu faço esse processo que, né, Dan falou agora, eu pego aquela dor, eu trago de alguma forma ali dentro do meu peito, eu encontro ali o manejo, a ferramenta, e eu trago ela. E eu faço essa, entende? Então, percebam como esse processo acontece. E que a gente precisa estar muito aberto àquele que sofre, né? Para poder conseguir ajudá-lo. E para isso, inclusive, a gente vai precisar de alguma estabilidade emocional. Então, como eu sei que tem algumas pessoas aqui que querem se colocar como voluntários, até irem a campo, é importante que você faça uma reflexão também nesse sentido. Se você consegue ter alguma estabilidade emocional, para ser esse ponto de equilíbrio e esse ponto de esperança que a gente vinha falando, né? Você mesmo precisa fazer esse exame sincero, né? E aí, quando você está diante daquele outro, uma das
confusões que sempre aparecem ali o que é que você vai falar, o que é que pode, o que é que não pode. E deixa eu trazer uma curiosidade para vocês. Vocês sabem qual é uma das maiores ferramentas utilizadas no mundo inteiro na área dos desastres? Preste atenção para vocês não entenderem errado e dizerem uma coisa que eu não falei, tá? Uma das maiores estratégias de coping, estratégias de enfrentamento utilizada no mundo inteiro na área dos desastres é a fé. De que forma? É isso aqui que é importante. De que forma? Né? Como uma espécie de ponte. Né? Se a pessoa já traz alguma coisa. Não é você que vai induzir ninguém a nada. Mas sabe aquilo que a gente falou da cultura? Né? Que você traz, que a cultura é parte dele. Então, você vai trazer ali tudo aquilo que é parte da pessoa, de quem ela era antes do desastre. Ela precisa se lembrar de quem ela era antes do desastre, porque tudo isso aqui vai ser tábua de salvação. Então, a cultura vai ser tábua de salvação. A fé vai ser tábua de salvação. O amor à família vai ser tábua de salvação. O amor ao trabalho vai ser tábua de salvação. Vocês conseguem compreender? Então, a gente vai buscar também trazer aquilo que a pessoa era antes do desastre e utilizar como uma ponte. Não impor a ela algo, entende? Mas eu faço esse resgate. Eu trago isso à memória para que ela se restabeleça ali enquanto pessoa, né, com suas forças, para que ela consiga lutar. Porque o que é que acontece numa situação, e não falo só de tragédia, né, de desastre, mas uma perda muito grande, uma situação de luto intenso, uma situação de violência muito grande, há uma espécie, naquele momento, de esquecimento de quem se é. Então, tudo aquilo que eu consigo trazer para que a pessoa se lembre de quem ela é. Eu me lembrei agora de uma cena do filme O Rei Leão, que acontece exatamente isso, né? Ele estava, o Simba, né, que é o leão lá, que tinha fugido após a morte do pai, ele estava, né, ele tem um trauma muito intenso, foge, vai para o deserto e esquece quem ele era. Né? E aí ele começa a viver dos amores mais básicos. Eu não vou explicar isso. Inclusive, quem quiser ver a aula que eu falei, eu falo um pouquinho mais sobre isso, as raízes da infelicidade. Mas aí o que é que acontece? Tem uma cena muito bonita em que ele tem um lembrete do pai, que diz exatamente isso. Lembra quem você é. Lembra quem você é. Entende? E esse lembrete, essas pontes com quem éramos, é uma espécie de força para eu retomar ali as rédeas e conseguir agir na minha vida. Tá certo? Então, psicólogo tem muito medo de falar sobre isso. Mas a gente precisa entender que essa é uma das maiores ferramentas utilizadas no mundo todo. É exatamente recuperar tudo aquilo que é uma tábua de salvação, uma estratégia de coping, uma estratégia de enfrentamento para aquela pessoa conseguir lidar com a situação. Tá? Vamos lá. Então, gente, a gente precisa entender também que há aqui um impacto de curto, de médio e de longo prazo na saúde mental. Tá certo? Então, essas vítimas elas estão sendo expostas a uma série de eventos traumáticos, não é só, sei lá, a morte do amigo, é a morte do amigo,
o estar desabrigado, o perder o trabalho, o sem perspectiva de reconstrução. Vocês entendem? É uma série de eventos. A experiência do outro, que acontece o contágio emocional, o medo da violência, o medo do futuro, de reconstruir e acontecer de novo. Não pensem que isso não passa na cabeça dessas pessoas. Isso tudo passa, né? A possibilidade de morrer, a possibilidade de perder tudo, de ser vítima de alguma coisa, né? Enfim, e aí o que é que acontece? A gente precisa entender que há aqui o impacto de curto, de médio e de longo prazo, e que, por exemplo, uma coisa muito comum de acontecer nos sobreviventes, de aparecer, é a culpa. Isso é muito comum de acontecer. Então, sabe, por que que eu consegui e outros não conseguiram? Então, a pessoa começa a se reerguer, começa a, sei lá, reconstruir sua casa, reconstruir sua vida. Essa culpa, inclusive, ela já tem aparecido num modo muito menor, muito, porque indiretamente, com algumas pessoas que já chegam assim e dizem: eu estou me sentindo culpada quando eu vou retomar minha vida, porque tem tanta gente que ainda não conseguiu retomar suas vidas. Eu tenho recebido mensagens assim: eu me sinto culpada quando eu saio para brincar com os meus filhos. Teve uma pessoa que disse: eu proibi meu marido da gente fazer qualquer saída por conta das pessoas do Rio Grande do Sul, porque eu me sinto culpada de fazer qualquer coisa se eles não estão conseguindo. Então, esse movimento que já começa a acontecer numa proporção muito menor, isso vai tender a acontecer numa proporção maior, especialmente com quem está lá. E quem for conseguindo se reerguer de alguma forma. Então, também é um cenário que a gente precisa estar preparado para lidar. Certo? Dan, quer complementar alguma coisa? Eu queria voltar rapidamente, até por conta da hora, rapidamente àquela questão da fé, que a gente tem um pouco de receio, a partir de uma história. Ah, Urano, Urano casa com Gaia e dá origem a vários filhos. E um desses filhos é Cronos. Outro desses filhos é Geia. Urano e Geia se casam e dão origem a vários outros filhos. Cronos devora-os todos. Nasce, devora. Porque Cronos é o deus do tempo. Aquele que come todas as coisas, devora, que corrói todas as coisas. Até que Gaia, cansada de perder todos os filhos, em determinado momento, quando mais um filho seu nasce, ele esconde, enrola uma pedra no lençol, dá para Cronos, e Cronos, não tendo inteligência para discernir o que é uma coisa ou outra, ele só devora tudo, ele come a pedra como se fosse o filho. Só que esse filho é dado a Urano. Quem é Urano? Urano é o deus da totalidade espiritual que governa sobre todas as coisas, que domina e dá ordem às coisas. E esse filho de Cronos e, e Gaia vai ser treinado por Urano, tá? Naquilo que é imaterial. Vai ser treinado por Urano nas capacidades do espírito. Vai ser treinado por Urano nas capacidades daquilo que é de mais profundo no homem. E ele ganha uma arma para derrotar seu pai Cronos, para derrotar o tempo, para vencer o tempo, para agir, né, de tal forma que o tempo não destrua tudo. Essa arma é um raio de luz. E esse filho é Zeus. E aí Zeus volta. E Zeus é superior a todos os outros deuses gregos, por quê? Porque ele é educado naquilo que há de mais espiritual. Vocês entendem? Naquilo que há de mais espiritual. E por que eu estou contando essa história?
que quando a gente relega a possibilidade de fé, a gente está querendo agir sempre no tempo do Cronos. Só que o tempo do Cronos agora está muito doloroso. Porque essa coisa não vai se resolver em 5 meses, em 2 meses, em 6 meses, em um ano. Não se constrói 300 mil casas em 6 meses. Será uma renovação de um povo que vai durar pelo menos uma década. Se não tem algo que fira o tempo, essa esperança vai sucumbir. Então, de algum modo, teremos que alimentar nas pessoas, em algumas delas, a fé. A fé de que é possível reconstruir, a fé de que é possível voltar a trabalhar, a fé de que é possível uma vida digna novamente. Vocês entendem? Tudo isso é fé. Vocês estão aqui porque vocês tiveram um ato de fé. Vocês olharam para a gente e disseram: essas pessoas podem me ensinar alguma coisa. E num ato de fé vocês vieram. Então, amplia o conceito de fé também. Existe a fé religiosa que pode ser usada e em muitos momentos precisará ser usada, né? Existe a fé filosófica, que foi o que eu falei aqui, né? Existe a fé que transcende o tempo que, ó, não dá agora, mas é possível chegar lá. E a gente vai precisar, em algumas pessoas, agir como um motivador da fé, para que elas continuem mantendo a esperança. Porque a fé alimenta a esperança e a esperança conduz à fé. Então, isso é fundamental para a gente. Ainda que apostar. Entendeu? Ainda que apostar. Em alguns momentos precisaremos ser aquele que sopra a esperança e a fé na pessoa. Então, não tem receio mesmo de usar essas coisas, porque isso reestrutura toda a psique da pessoa. E ela passa a ordenada ter vigor para trabalhar e reconstruir. Pode ir, irmão. Bom, eu vou precisar sair rapidinho, porque Binho tá vomitando. Binho é meu filho, tá, pessoal? Né? Deixa eu, né, partilhar aqui as coisas para todo mundo. Binho tá vomitando, eu vou precisar ir na farmácia comprar um remédio para ele. Binho é meu segundo filho, que acabou lá em casa. Eu vou deixar lá em casa e volto para cá. Em uns 10 a 15 minutos eu tô de volta. Tá bom? Tranquilo, não. Rapidinho. Desculpa, povo. Eu volto já, tá? Como a gente falou lá no início, a realidade é soberana. Então, ele vai precisar ir. Vamos seguir por aqui, tá, gente? Então, isso aqui, tudo que a gente está falando, é extremamente importante que a gente entenda, tá? Para que a gente possa ajudar essas pessoas que sofrem ali diante de nós. E que muitas vezes é muito mais, acho que, não sei quem foi que colocou aqui, não eram só casas, eram histórias também. Exatamente. Né? Eu lembro quando a gente, Dan estava também nesse tempo, a gente estava fazendo um trabalho com moradores de rua. E a gente ia encontrá-los, era um grupo de pessoas, ia encontrá-los à noite, e a gente sempre levava um lanche para comer com eles, e levava algumas outras coisas que eles pudessem precisar. Henrique, que está aí também, participou tantas vezes e ainda faz muito isso também. E algumas frases marcam muito, né? Um episódio em especial que eles trouxeram, só para vocês entenderem como tem algo que está para além do material, tá certo? Que nos humaniza ainda mais dentro de tudo isso que a gente está falando. Uma das vezes que a gente foi lá com esse grupo de moradores, a gente levou cada um de moradores de rua, uma bolsa, uma mochila, um kitzinho que cada um foi preparando, uma mochila com lençol, um travesseirinho, uma roupa. A gente levou essas coisas para eles. E o lanche. E aí começou a conversar. Aí eu lembro que teve uma hora que alguém falou assim: mas você não vai comer? E ele disse: isso aqui, quando vocês saírem, eu ainda vou ter. Mas essa oportunidade de estar conversando com vocês, eu não vou ter.
Veja que, né, a importância disso. E aí, pouco depois, né, a gente foi continuando a conversa. Aliás, no dia seguinte a gente voltou. E depois que a gente deu esse kit, quando chegou lá, eles tinham pego os lençóis que a gente tinha levado e tinham colocado na rua, na calçada em que eles estavam lá. Quando a gente chegou, todos os lençóis que eram para eles se cobrirem estavam na calçada. E eles disseram assim: a gente quis colocar para vocês para que vocês ficassem mais à vontade. Isso pode parecer, você olhar e dizer assim, mas, meu Deus, era um lençol que eles iam se cobrir. Mas dando esse gesto, que talvez fosse a única coisa que eles tinham para oferecer, eles se sentiram mais humanos. Vocês entendem? Então, aquele gesto ofertado ali, naquele momento, que poderia parecer nada, era a forma deles, né, de também se colocarem ali de forma mais humana, entende? Então, nosso olhar também precisa estar sobre isso. Só um breve recapitular aí dos contextos de catástrofes. Então, a gente teve, em 2011, deslizamento de terra serrana, no Rio de Janeiro. 2013, a gente teve um incêndio da Boate Kiss. Inclusive, eu aconselho para aqueles que querem trabalhar com isso, buscar artigos que estão disponíveis, que foram publicados sobre o incêndio da Boate Kiss e as intervenções feitas a nível de saúde mental, tá? Não vai dar tempo da gente trazer aqui, mas vocês mesmos podem buscar esses materiais, especialmente de uma autora chamada Débora Noal, que hoje é uma das maiores referências de psicologia dos desastres no Brasil e no mundo. Ela atua em todos esses, ela está lá, inclusive, no Rio Grande do Sul, e é uma das que está coordenando a equipe. E aí ela fez um artigo, juntamente com outras pessoas, falando sobre as estratégias utilizadas no incêndio da boate, e que muita coisa, obviamente, serve para outras áreas de desastres. Então, vocês também podem buscar Débora Noal, certo? Débora Noal. E aí, depois, 2015, tivemos o rompimento da barragem de Mariana. 2019, Brumadinho. Aí, 2020, a pandemia. E agora, as enchentes do Rio Grande do Sul. Exato. Henrique foi voluntário lá em Brumadinho. Eu me lembro disso. Eu me lembro dele contando que uma das coisas que ele fazia era lavar roupa né, dos que estavam ali resgatando pessoas. Não era isso, Henrique? E a gente precisa... Pode falar. Era isso, porque a gente, quando está diante de um desastre desse, tem muitas e muitas e muitas variantes, né, fatores. Um deles era, lá como a barragem tinha aqueles minérios, né, aqueles produtos tóxicos ali que ficavam no fundo, então os bombeiros ali, salva-vidas, eles tinham que lavar aquela roupa todos os dias, senão eles podiam pegar alguma doença grave, alguma contaminação, né? E a gente montou numa igreja até batista lá, uma base de apoio para lavar aquelas roupas de neoprene e tudo aquilo. Então, todos os dias, os voluntários viravam à noite ali lavando, secando e ainda colocando uma mensagenzinha de fé e uma barrinha de cereal ali para todos os salva-vidas. Perfeito. E a gente precisa entender que, inclusive, quando a gente fala de primeiros socorros psicológicos, quem vai ser voluntário precisa estar disposto a lavar roupa, a ajeitar remédio, a fazer qualquer coisa. Isso também faz parte do trabalho em psicologia dos desastres, tá? Primeiros socorros psicológicos é isso mesmo, tá certo? E ele precisa acontecer presencialmente. Surgiu uma polêmica aí esses dias. Tem terapeuta que tá dizendo que vai ajudar à distância e não pode.
os primeiros socorros psicológicos, de fato, eles precisam acontecer presencialmente, por questões práticas e por questões logísticas. Porque parte dos primeiros socorros é ajudar as pessoas a resolverem problemas práticos, como esse. Caramba, tinham um risco de contágio de minério, precisa lavar as roupas, entende? Então, a pessoa precisa, naquele momento, de uma segurança, de uma previsibilidade, de cuidados com a saúde, então precisa estar lá para ajudar. E como eu falei, aqui nesse grupo tem pessoas que já estão lá e tem também aqueles que já se dispuseram a ir também, né? E precisam estar cientes disso tudo. Mas há também outras etapas em que quem não está lá diretamente vai poder agir, certo? Lembrando que primeiros socorros psicológicos não é atendimento psicológico, não é terapia feita no local, são intervenções breves, que às vezes vão durar ali 15, 20 minutos, tá certo? E que precisa acontecer o mais precocemente possível, né? E você precisa estar informado, você que vai para lá precisa estar informado. O que é que aconteceu, como aconteceu. Você não vai perguntar, lembra que eu falei disso? Você não vai perguntar, mas você precisa saber o que é que aconteceu ali, como é que aconteceu, para onde levar as pessoas com segurança, qual a cultura daquele povo, se aquilo ali já aconteceu antes, se há um histórico ali, entende? Tudo isso é extremamente importante. Quais são os contatos sociais, o suporte emocional que está acontecendo ali naquela região, tá certo? Não é hora, né? Não é hora da gente falar de forma muito abstrata, conceitualizar demais. Por quê? Porque eles ainda estão, nesse momento, naquele estado de choque que eu falei para vocês. Então, é mais a escuta e o direcionamento prático, entende? Do que fazer ali, tá certo? E ser essa presença de esperança, né? Então, isso aqui também é extremamente importante. E lembrando de evocar essa sensação de pertença social. Tá? Então, trazer isso da pertença social, né? Ajudar a pessoa ali a perceber isso. Ó, o Henrique colocou aqui. Lembro de um caso que a mulher perdeu o marido e ela só tinha ele. Nossa missão foi ir ao enterro e apenas abraçá-la e dar uma mensagem de esperança. Excelente. Vocês percebem isso? Inclusive, no incêndio da Boate Kiss, foram montadas equipes de terapeutas e voluntários para estarem nos velórios. Certo? Então, durante a Boate Kiss, isso foi feito. Então, equipes se espalharam, voluntários e terapeutas, para se fazerem presentes nos velórios, nas UPAs, nos hospitais, junto ao SAMU, que também estava em grande sofrimento. Então, assim, são diversas estratégias e diversos locais diferentes de frentes de ação. Tá certo? Então, para ser voluntário, o que é que você vai precisar especialmente? Estar preparado do ponto de vista operacional, onde tem serviço médico, onde tem abrigo, que áreas evitar. Teve uma das tragédias que teve um problema muito grande logístico, porque as equipes de televisão convocaram muitas pessoas a irem sem explicação, sem planejamento, lotou-se todos os hotéis, lotaram-se tudo na cidade, causou uma piora da situação que ainda estava acontecendo, então os voluntários precisaram ser resgatados, ou seja, aumentou o problema. Então, a gente também precisa estar ciente de tudo e aonde ir se inserindo. A coisa não pode ser assim, sabe, de supetão, não. Onde é que tem grupos, como é que eu posso ir, aonde eu posso me encaixar, tá certo? Então, está preparado do ponto de vista operacional e do ponto de vista emocional. Avaliar se aguenta a exposição a tantas cenas devastadoras, a tanto sofrimento, você ter noção, né, daquilo que você consegue e daquilo que você não consegue. Lembra de que a gente não
não pode manifestar ali aquela curiosidade mórbida de querer saber a todo instante os detalhes, né? Então, isso pode piorar o sofrimento psicológico e ser um fator que venha ao desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático, tá certo? Então, quando a pessoa está exposta a eventos traumáticos, é esperado que apareçam reações pós-traumáticas de imediato, como ansiedade extrema, como um medo, um choque, uma tristeza, um choro compulsivo, tudo isso com uma desorientação, problemas de memória, de atenção, uma ira, uma exaustão, né? Eu atendi esses dias uma voluntária, já veio de encaminhamento, já tinha feito os primeiros socorros lá, ela estava em estado de exaustão. Qual era a grande questão dela? Exaustão. Ela não dormia há 5 dias. Não pregava o olho há 5 dias. E ela entrou numa crise. Entende? Então, ela precisava, naquele momento, de uma... Aí ela foi afastada, naquele momento, ela precisava de uma reestruturação ali, de rotina, né? De alguns... Ela já veio para encaminhamento para isso. Vocês entendem? Então, a gente também precisa estar atento a esses fatores. O que é que está acontecendo? Há quanto tempo você não dorme? Esse é o caso de um voluntário ou de um profissional lá que está trabalhando, né? Há quanto tempo não dorme? Há quanto tempo não come? Às vezes porque está no pico da adrenalina dos cuidados. Percebem? Então, nesse momento, não se falar de sintoma, de diagnóstico, de distúrbio, de patologia, são reações normais esperadas, tá? Que tendem a diminuir gradativamente por conta própria. Começa a ter cada vez menor frequência de reações emocionais, cognitivas e comportamentais, e na grande maioria, após um mês, como aqueles dados que eu trouxe lá no início para vocês, elas já começam a ir desaparecendo e o indivíduo vai começando a voltar à vida normal. Existe uma quantidade de pessoas ali que não vai conseguir, aí essas pessoas a gente vai precisar de um trabalho mais intenso, tá certo? Algumas questões com relação à ética, né? Então, o CFP, ele tem uma resolução de 2018 que ele veda o atendimento online na condição da emergência. Por quê? Porque aqui o necessário seria os primeiros socorros psicológicos, que para acontecerem, eles precisam acontecer presencialmente. Tá claro isso para todo mundo, gente? Mas, como a gente falou, as intervenções elas vão acontecer em curto, médio e longo prazo. Então, aqui a gente precisa entender, quem está em campo pode fazer primeiros socorros psicológicos. Quem não está, já está começando agora a atender de forma indireta as consequências que tudo isso está gerando em pessoas até mesmo que estão distantes, mas que começam a se questionar sobre tudo isso que está acontecendo. Coloca ali em xeque o seu controle diante da vida, a vida que você vai tendo, o sentido da sua vida, o sentido da morte, do sofrimento, tudo isso é evocado em situações como essa. E a gente vai tratar isso diretamente no consultório também de agora. E mais para frente, essas pessoas vão chegando para nós, ou já podem ir chegando já de encaminhamento dos primeiros socorros que são feitos também. Não só com vítimas, mas com voluntários e com profissionais. Tá certo? Então, por isso que a gente tem que ter uma noção geral de tudo isso que está acontecendo. Ok? A gente precisa também cuidar com relação a quem está ali na linha de frente, ter esse olhar atento, como eu falei, né, dos voluntários que às vezes eles estão numa adrenalina tão intensa que eles não conseguem comer, não conseguem dormir, e isso pode gerar consequências que podem se manifestar com sintomas, mas que a origem ali é uma causa de ordem fisiológica mesmo, tá?
Então, isso aqui também é importante. Dan, agora sou eu que vou precisar sair um pouco, que a grávida precisa ir ao banheiro. Tá? Então, vai dando uma continuidade aí. Tá. Então, veja, para a gente ter esse atendimento eficaz, a importância vai ser perceber o que é que nesta pessoa é ferido, tá? A gente precisa cuidar da capacidade de audição. O que acontece? A gente tende a massificar o sofrimento em tragédias como essa. O que é massificar o sofrimento? Quer dizer, todo mundo sofre porque perdeu a casa. Todo mundo sofre porque perdeu um filho. Não. Tem gente que sofre por uma coisa e outra. E as pessoas que perderam a casa nem sempre sofrem porque perderam a casa. Então, as iatrogenias, o que é iatrogenia, Daniel? É eu piorar o sintoma do paciente. A iatrogenia acontece quando eu não entendo a realidade vivida por essa pessoa na história, no momento e na prospecção de futuro. Quando eu não entendo isso aqui, eu causo uma iatrogenia, uma piora do paciente. Porque eu não espero para conhecer. Então, começa a aparecer agora, veja, e começa a aparecer. Veja, eu tava vendo uma comparação do desastre do Rio Grande do Sul com o furacão Katrina, que foi o último, que causou um dos maiores desastres nos últimos tempos lá nos Estados Unidos. E a devastação, né, territorial e humana do furacão Katrina foi menor do que o desastre do Rio Grande do Sul. Então, o que é que vai começar a acontecer agora? Pessoas que que perderam tudo, pessoas que são voluntários, estão lá dando a cara a tapa e não sucumbiram ainda, porque entendem uma obrigação ôntica diante dos problemas que estão lá e eles podem fazer alguma coisa, elas começarão a dar falhas, elas vão começar a sucumbir, elas vão entrar em pane. E essa pane, ela tende a acontecer aonde? Naquilo que nós chamamos de alma. O que é a alma, Daniel? Alma é a psique. O que significa o termo alma? Movimento, desejo. Então, a tendência é que essas pessoas percam o desejo pela vida, pelo cansaço, pela perda e pelo tanto de trabalho que é feito e que parece que não resolve nada. Porque, veja, não é uma casa que eu preciso fazer um mutirão, faxinar, em 3 meses ela está pronta e nova. São não sei quantas cidades, quase todo um estado, que eu preciso reconstruir. Então, todo o trabalho feito agora parece, não é, mas em muitos momentos parece, né, ineficaz. Por quê? Porque, vamos lá, o nosso olho se alimenta de quê? Do bem que é realizado no mundo. Então, eu vou, junto roupa, faço isso e manifesto um bem. Abro já, tá, Simone? E manifesto o bem. Então, eu vou atrás desse bem. Eu quero que as crianças tenham roupa, tenham brinquedo, tenham xuxinha, tenham calcinha, tenham roupinha nova, tenham fralda, tenham... Beleza. Essas coisas, muitas coisas são perecíveis. A comida, a fralda, a xuxinha, o brinquedinho, o livrinho de pintar. Você entendeu? E isso tende, veja, essa generosidade tende a ir diminuindo com o tempo. Quanto mais se afasta do evento, a tendência é que menos ajuda chegue. E aí a carência passa a ser mais gritante. E aí, tanto para quem precisa da ajuda, como para os que estão ajudando, a percepção tende a ser: não adiantou muita coisa. Porque a gente passou aqui 1 mês, 2, fazendo um monte de coisa, estou morto, e caraca, tá tudo do mesmo jeito. Essa ferida é aonde? Ela é naquilo que chamamos de alma. Veja, eu não gosto de chamar de psique, porque psique é um termo muito teórico que ninguém entende.
né? E é um conceito confuso. Alma é um conceito mais claro. Alma é desejo, movimento. Então, essas pessoas tenderão a perder os desejos. Porque esse caraca, não adianta. Essas pessoas não precisarão de plantões de escuta, mas de acompanhamentos. E aqui entra a nossa função. Acompanhar aquelas pessoas que precisarão de um certo acompanhamento, né? A partir de agora, por um tempo, para reestruturar a alma e voltar a desejar alguma coisa. Por isso que eu disse ali atrás, antes de sair daqui da aula, é preciso que, em alguns casos, eu precise soprar a fé nas narinas da pessoa, para que ela perceba que é possível crer em alguma reconstrução, para poder começar a trabalhar por esta reconstrução. Vocês entendem, povo? A Simone quer perguntar alguma coisa? A Simone Aparecida. Oi, boa noite. Boa noite, Simone. Então, com o que você estava falando agora, eu lembrei de uma matéria, na verdade, eu nem li muito sobre, mas eu vi nos comentários um vereador que foi lá ajudar, acho que era de 13 Itilhas, e ele morreu logo depois que ele voltou. E os comentários, como não falaram a causa da morte, muita gente comentando que não sei onde foi colocado, que provavelmente que foi suicídio. Não sei se vocês viram isso. Eu não vi. Eu vi. É, Suspeita-se que seja o segundo caso já, inclusive. de suicídio? Sim, suspeita-se, né? Porque como Aham. o suicídio não é algo que ele é divulgado amplamente, até, né, pelas implicações que tem a divulgação da notícia, então não tem como a gente saber, não. Mas eu li também uma reportagem que levantava-se 2 casos, assim, como possibilidade, né? E eram justamente de pessoas nesse mesmo cenário, assim, que estavam ajudando e que, no momento que se isentam de lá, acontece isso e ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Eu vi os outros dois que era para ser. Eu vi mais 2 casos, era para ser infarto mal súbito que deu. Esse foi o único que eu vi que não colocaram o motivo, né? E aí tinha nos comentários que provavelmente tinha sido suicídio. É só para fazer, só trouxe isso porque acho que encaixa com o que ele falou, né? Dessa questão que eu acho que o voluntário também, né, se sente muito desgastado, né? Acho que é bem isso. É isso mesmo, Simone. O Henrique falou uma coisa aqui interessante. É parecido com a neurose dos que vão para a guerra. Viktor Frankl, não sei se todo mundo conhece, ele era um judeu que foi preso em vários campos, o último deles em Auschwitz. Ele escapou da morte várias vezes. E quando eles são libertos dos campos nazistas, os prisioneiros não saem felizes. Eles saem depressivos, inclusive Viktor Frankl. Eles saem, sabe, com a alma triste, assim. O que é que eu faço agora? A alma que não deseja coisas, não deseja bens, porque não consegue esperançar o mundo. Vocês entendem? Por quê? Porque tudo lhes foi tirado por um bom tempo. Então, eles perderam um tipo de... meio que perderam a identidade. Não completamente, mas quase. Então, as pessoas não saem felizes da guerra lá, lá no campo de Auschwitz. Entendeu? Parece contraditório, mas não é. Entendeu? Até porque existe um negócio no cérebro interessante, que é a plasticidade cerebral. Quando eu vivo muito uma certa realidade, meu cérebro, ele se molda àquela realidade. Por sorte, ele é elástico. Então, quando eu saio dessa realidade e vou para outra, o meu cérebro funciona como se ele estivesse naquela realidade, num campo de Auschwitz, por exemplo. Isso pode mudar pela própria plasticidade cerebral. E aqui está o trabalho da gente também, de ajudar nessa nova plasticidade, nessa construção de outra plasticidade, de que é possível crer, apesar das circunstâncias. Vocês entendem? Então, esse é um trabalho que vai aparecer para a gente. Você entende? E se a gente não tem um sentido transcendente da vida temporal, muitos desses não vão conseguir
digamos, dessucumbir. Por quê? Porque ficaram presos no bem do tempo, e não no bem para além do tempo, no bem daqui a tantos anos, no bem daqui a 20 anos, no bem de que, sabe, o meu filho perdeu tudo, que ele vai poder ter um sonho na vida. Você entendeu? Eu com 48 anos vou fazer o que agora da vida? Já sou velho. Daqui a 10, 15 anos eu vou ter minha vida reconstruída, talvez. Então, sabe, é um empreendimento difícil. A gente precisa estar atento a essa realidade que vai começar a estourar para a gente nos consultórios, seja como voluntário, seja como atendimento gratuito ou não. Fala, Luciana. Boa noite. Oi. Essa questão, hoje, a minha maior preocupação é mais com os voluntários, né? Inclusive, eu estou atendendo um senhor, ele tem 65 anos, ele foi voluntário nas águas e agora ele está sendo voluntário na terra, vamos dizer assim, né? E ele não está dormindo, né? Ele está com muita dificuldade para dormir porque ele viu muita coisa, né? Então, os voluntários estão sofrendo muito. Então, essa questão do suicídio agora, infelizmente, acredito eu que tem a tendência a aumentar. Por quê? As pessoas que estão aqui estão vivenciando muita coisa que não está sendo noticiado, né? São coisas que a mídia está escondendo muita coisa que só quem está aqui sabe o que está acontecendo, né? Vê o que está acontecendo. Por exemplo, eu conversei com um voluntário que ele estava socorrendo uma família e o cara estava tão desesperado para poder salvar a família dele que ele pulou, só que ele esqueceu que o portão tinha aquelas grades, sabe, eram grades. E ele afundou ali, e a família teve que deixar ele ali, o corpo ali. Então, imagina a situação da família e de quem estava no barco sendo voluntário. Então, assim, são coisas que eu estou vendo todos os dias. Então, assim, hoje a minha maior preocupação não está sendo nem com os desabrigados, mas com os voluntários. Então, eu encarecidamente, como voluntária, né, aqui também, mas para a gente dar uma atenção maior para aqueles que ficaram na água, porque eles viram muita coisa, estão vendo muita coisa, né? Esse senhor, por exemplo, ele estava me falando que ele viu o corpo de bebê boiando, né? E ele chora, ele só chora, ele fala: "Eu poderia ter salvado, eu poderia ter tirado, mas as pessoas, me agarravam, me puxavam", inclusive ele disse que ele tinha medo de morrer também, porque as pessoas iam puxando ele como, tipo, uma vaga no barco para poder se salvar. Então, assim, é bem preocupante a situação aqui, gente. Infelizmente, a nossa realidade aqui vai muito além daquilo que a mídia mostra. Obrigada. Gente, então, vocês veem que o desafio é muito grande em todos os âmbitos. É isso. E dentro disso tudo, né, que a gente está conversando, a gente vai ter uma missão aí também de ajudar essas pessoas na reconstrução do roteiro de suas próprias vidas, né? Porque muitos, eles vão, né, experienciar uma espécie de perda de roteiro da vida, né? E a gente vai estar ali também como esse ponto de apoio para ajudá-los nessa reconstrução. E o vazio, ele aparece, isso aqui também é muito comum de acontecer, gente, parece paradoxal, com pessoas, por exemplo, que saem e vão fazer missões na África, por exemplo. Eu já acompanhei casos assim. E voltam com uma sensação de vazio terrível. E aí você pensa assim, certo, mas ela não estava se doando, ajudando, servindo. Isso daí não é uma coisa boa, é uma coisa muito boa. Mas também depende de onde está nosso olhar, entende? Do que eu entendo sobre o sofrimento,
Qual a minha visão sobre o sofrimento? Qual a minha visão sobre a vida? Então, aquilo que Dan vinha falando ali sobre a fé, não a fé só no sentido da religião, como ele bem explicou, mas esse conceito ampliado de fé, isso aqui é extremamente importante, entende? É extremamente importante, porque a depender de onde eu coloquei o roteiro da minha vida, eu terei mais dificuldade, tendo perdido, de fazer essa reconstrução. Quanto mais o meu olhar estiver sobre bens, numa hierarquia de amores, que eles são mais imanentes, mais dificuldade eu vou ter. Caramba, perdeu a casa, perdeu o trabalho. E quanto mais o olhar sobre o sofrimento, ele for um olhar, um sofrimento sobre a vida, ele for um olhar que consegue encontrar um sentido para além daquela realidade material, um sentido, por exemplo, de manter o legado da família, sabe? Manter o legado da família, de ajudar na reconstrução de um povo, de lutar pela sua família, pelos seus amigos, por Deus, mas aquela pessoa ela vai conseguir encontrar um sentido diante daquele sofrimento, né? O tempo já se estendeu bastante, né? Adriana, quer mostrar alguma coisa? Mas foi sem que Eu acho que foi sem falar que querer. eu compartilhei. Como é que a gente tira aqui? Entendeu? Acho que Ups, só pode tirar. Para moderadora. eu não estou sabendo como é que eu tiro, não. Adriana? Espera aí, gente. Eu nem sabia que era possível alguém que não é moderador conseguir fazer isso. Tá nas configurações, é nas configurações iniciais que faz isso. Saiu. Saiu, né? Pronto. Então, gente, antes de a gente fechar esse momento, eu quero trazer algumas coisinhas aqui para vocês. Mas, diante de tudo isso que a gente falou, né, a gente queria mostrar um pouco o papel que vocês podem ter em cada uma das etapas, estando lá, estando à distância, seja a curto, a médio, a longo prazo, como voluntário, como terapeuta, como quem vai estar, sei lá, com grupos de apoio para voluntários, certo? Grupos de apoio para voluntários, grupos de apoio para vítima, atendimento individual, ou como alguém que vai estar numa linha mais atrás, mas atendendo as pessoas que estão sofrendo indiretamente, fazendo posts, enfim, seja o que for, cada um pode assumir um lugar aqui. E a gente quer convocar vocês também a assumirem esse lugar que cabe, né, aí a cada um de vocês, no qual você se sente preparado, convocado, impelido a isso, tá certo? Tem uma... quer falar, Ana? Não, não. Perfeito, é isso mesmo, irmão. Teve uma ocasião em que o Vitor Frankl, que foi esse que Dan comentou, ele foi convocado para dar um discurso para os seus amigos do campo de concentração. Ele era um psiquiatra, um neurologista, né, que tinha um papel importante ali dentro do campo, apesar de ser um prisioneiro também, como os outros, mas era um dia que eles tinham recebido uma notícia muito difícil, que no mínimo deslize eles iam ser enforcados. E aí eles chamaram Frankl para fazer um discurso para todos, né? Só que Frankl também estava muito triste e muito irritado, ele mesmo fala nesse dia. Só que aí ele começa a falar com aquelas pessoas, né, e ele dizia assim, pode ser que o dia de amanhã nos reserve alguma coisa boa. E ele convoca um olhar que chama para a coragem, não para o desespero, mas para o amor.
E ele diz assim: por mais difícil que a situação seja, não desespere, recobre os ânimos. Nossos esforços não perderam o sentido. Cada um de nós, disse Frankl, nesses momentos difíceis e mais ainda na hora derradeira que se aproxima para muitos de nós, se encontra sob o olhar desafiante de um amigo ou de uma mulher, de um vivente ou de um morto, ou sob o olhar de Deus. Ele espera essa pessoa que nos olha, espera que não o decepcionemos e que saibamos sofrer e morrer, não miseravelmente, mas com orgulho. Esse foi o discurso de Frankl, né? Então, a primeira coisa que ele faz, ele chama para a constatação da realidade. A realidade é: seria possível morrer, seria possível diante daquele quadro. Aqui, a gente leva para qual é a realidade em que a pessoa que está ali diante de nós se encontra. Então, primeiro, é a constatação da realidade. Em segundo lugar, procura um olhar. Convoca o outro, e você mesmo faz esse exercício, de procurar um outro olhar. O olhar do filho, o olhar da esposa, o olhar de Deus, o olhar do amigo. E olha para quem te olha. Né? Isso é muito bonito. Olha para quem te olha para quem te ama. Porque quando a gente faz isso, isso nos ajuda, né, a recuperar, a recobrar uma fibra moral que nos lembra quem somos. Então, numa hora derradeira, numa hora crucial, numa hora difícil, olha para quem te olha. Porque isso nos lembra porque podemos sofrer com dignidade, com valentia. Porque não podemos desertar. Para quem ama, quando se traz isso, né? Se tem esse lembrete, desistir não se torna mais uma opção. E o sacrifício, ele se torna ali, de alguma forma, libertador. Então, aqui a gente convoca vocês a cada um assumir sua posição na batalha, e essa posição, ela pode ser, como a gente falou, na linha de frente ou lá atrás, no trabalho de orientação daquelas pessoas que sofrem. Olha para quem te olha, recobre tua fibra moral, para você se lembrar de quem você é e conseguir fazer teu trabalho da melhor forma. E ajudar aqueles que sofrem e que precisam de nós nesse momento, né? Eu vou colocar lá no grupo agora, essa aula ela vai subir depois para vocês, né? Ela vai ficar salva. Mas eu vou colocar lá no grupo também um link. Não é link de nada, tá, gente? É um link de quem quiser se, né, dar o seu nome lá para voluntariar de alguma forma, né? voluntariar de alguma forma, exatamente. Então, assim, você quer estar na linha de frente de alguma forma. Você vai colocar lá que sua intenção é estar na linha de frente. Sua intenção é fazer atendimentos das pessoas quando elas começarem a chegar para atendimento online. Você vai colocar lá. A gente colocou outras questões, assim, você atende, você é terapeuta, você não é terapeuta, você é voluntário. Então, vai ter algumas questões nesse sentido lá também, que eu vou colocar, e aí quem quiser preenche, e aí o que é que acontece? Para os que quiserem ser voluntários, a gente pode estar direcionando vocês para grupos de voluntários que já estão fazendo isso, para que você saiba para onde se direcionar, para você não ir assim, estou aqui, e agora? Vou para onde? Entenda? Para onde é que eu me direciono? E para aqueles que querem atuar atendendo as pessoas, né? Então, à medida que forem chegando demanda, também, né, para que a gente possa ir fazendo
os encaminhamentos com aqueles que vêm ali, tanto que tem trabalhado com atendimento, quanto que vem buscando ali se especializar para ajudar nesse momento aqui, certo? Então, isso que é um pouco do que a gente queria trazer para vocês. O tempo é limitado, já foram quase 2 horas, né, de aula, mas a gente precisava trazer o cenário geral do que está acontecendo e precisava também fazer um direcionamento de olhar, para que a gente não olhe para a situação com desespero, porque se você vai atender alguém e você já está desesperado diante da situação, você não vai conseguir ajudar ninguém. Você precisa ser um olhar de esperança. Você precisa ser um olhar você precisa ser uma espécie de oásis para essas pessoas, tá certo? Então, essa é a convocação que a gente faz aqui para vocês. Ok? Dan, quer complementar alguma coisa? Só agradecer pela confiança das pessoas que estão aqui, né? Obrigado por isso, e se a vida nos pede, né, que a gente faça alguma coisa. Tem um filósofo judeu que dizia assim, se não eu, quem? Né? Se não agora, quando? Se eu for só por mim, quem serei eu então? Então, é chegada a hora de a gente não ser só por a gente, de ser agora e de ser eu, né? De forma particular, se comprometer pessoalmente naquilo que te for possível. Eu adoraria passar uma semana lá, no meio do povo, adoraria mesmo, mas eu não tenho condições, né? De várias formas. Então, não me é possível ir, me é possível mandar um dinheiro, me é possível mandar uma roupa, me é possível preparar umas pessoas para o que te é possível, e faz aquilo que te é possível, nem menos nem mais, aquilo que te é possível. Se não eu, quem? Se não agora, quando? Se eu for só por mim, quem serei eu? Né? Deus abençoe a todos, boa noite para todo mundo, e naquilo que é possível, um bom final de semana. Tchau, pessoal. Boa noite, pessoal.